Santo. Amém. Uma ótima quarta-feira para você. Quero neste dia partilhar com você este evangelho que no dia de hoje se encontra em Lucas, no capítulo 6, dos versículos 12 ao versículo 19. E a palavra de Deus hoje vai nos dizer assim: Naquele tempo, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindos da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje nós celebramos o dia de São Simão e de São Judas Tadeu. Queremos já pedir, clamar a intercessão destes dois santos, apóstolos de Jesus, sobre a nossa vida. Quero neste dia trazer ao nosso coração, diante desta palavra, onde nós vemos a eleição, o chamado destes apóstolos, mas o que mais chama a nossa atenção diante deste evangelho, além deste chamado, porque todos nós somos chamados a sermos apóstolos de Cristo, todos nós somos chamados a fazer discípulos e missionários, todos nós somos chamados a caminhar, a trilhar no mesmo trilho que Cristo trilhou, a estar com Ele e a permanecer nele. E quanto mais eu permaneço em Cristo, mais Cristo permanece em mim. E é claro que o Senhor confiou a cada um de nós uma missão. Todos nós temos uma missão a qual o Senhor nos confiou. Talvez uma missão árdua, uma missão dura, talvez uma missão que muitas vezes nós não compreendemos, uma missão a qual muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que, Senhor? Mas, irmãos, quero dizer, diante desta missão que Deus confia a cada um de nós, como confiou aos seus apóstolos, queria dizer que nós, como cristãos batizados, a nossa maior missão é de sermos fiéis, de vivermos a fidelidade diante daquilo que Deus vai nos conferindo e nos confiando. Se nós somos fiéis ao Senhor, tudo aquilo que nós formos fazer, com certeza concorrerá para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Falar é muito fácil, não é verdade? Mas precisamos colocar tudo isso em prática, desejar ardentemente estar com o nosso Senhor, como Jesus, no Evangelho de hoje, desejou ardentemente estar com o Pai. Vemos nos primeiros versículos deste Evangelho que Jesus se retirou para uma montanha. E a palavra vai dizer que ele passou ali a noite toda em oração. Jesus passou a noite toda em oração porque depois ele precisava tomar uma decisão. Chamar, escolher, decidir e direcionar pelos seus apóstolos. Irmãos, este versículo chama muito a minha atenção e quero partilhar com vocês. Nós não podemos estar na planície sem antes termos recebido de Deus a graça, sem antes termos estado com Deus. Jesus esteve com o Pai. E o convite do Evangelho hoje a nós é estar com o Pai, é estar com o Senhor em oração, é estarmos nele, estarmos com ele, estarmos junto dele em oração, como Jesus ficou a noite toda em oração. Porque é somente através da oração que nós vamos ter a nossa direção, a nossa decisão.
Isso precisa ficar claro em nosso coração, irmão. Não há como termos uma direção, não há como tomarmos uma decisão se nós não estivermos em oração. Tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, e Jesus, o Cristo, Ele quis nos mostrar isso hoje por esta palavra. Ele esteve em oração com o Pai a noite toda, para que então depois Ele pudesse tomar a sua decisão. Nós somos convidados hoje também, diante da missão que Deus nos confiou, somos convidados a nos colocar em oração. É somente estando em oração que nós poderemos então tomar as nossas decisões. Que o Senhor possa nos dar hoje esta graça por esta palavra de compreendermos a necessidade de um coração orante. Irmãos, nós estamos em tempos onde nós necessitamos sermos mantidos e alimentados por uma vida de oração. Aqueles que não tiverem uma vida de oração não suportarão as tribulações. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós hoje e nos dê a graça e nos ajude a desejar ardentemente estar com o Senhor. Trilharmos esta vida, este caminho, esta via de oração, que é o que nos conduz para perto do Pai. Dai-nos, ó Espírito Santo de Deus, esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, um ótimo dia para você, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.